Deus abençoe sua vida. Vamos falar hoje sobre a presença. Vamos lá. E a presença que eu não poderia deixar de falar é a presença de Deus. Gente, tem uma coisa que é tão gostosa, uma coisa que é tão boa, sabe? Uma coisa que é tão maravilhosa. É a presença de Deus. Ela invade qualquer coração que tá triste, ela invade qualquer situação de barreira, ela invade qualquer momento de tragédia que a gente porventura está vivendo. E ela vem, e ela é como se fosse um abraço, sabe? Ela é como se fosse um alívio. E quando você está ali naquele ambiente de sentir a presença de Deus, você esquece de tudo, você só quer Deus, 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 Deus. E quando você está naquele momento, você percebe que os seus medos eles vão sumindo, você percebe que a sua insegurança ela se vai, você percebe que tudo que está dentro de você, que de ruim, vai se dissipando aos poucos. E quando a gente está próximo à presença de Deus, a gente fica mais parecida com Deus ainda. Quer ver uma criança? Ela é muito parecida com os pais, porque ela está ali, aquela imagem que ela vê dos pais, ela vai refletindo. E a mesma coisa é Deus. Quanto mais perto de Deus, mais semelhança a gente parece com Ele. No modo de ser, sabe? Nas coisas boas, a gente vai lutando, a gente vai prestando atenção, a gente vai sendo parecida com Deus. E não tem nada melhor do que a presença de Deus, não tem nada melhor do que entrar assim, sem ter hora marcada. Porque antes, né, a gente não podia ter esse acesso. Agora hoje a gente é livre para entrar na presença de Deus. Nós somos livres para falar quando quiser com Deus, no banheiro, na rua, trabalhando, conversando. Gente, isso é tão incrível, isso é tão incrível. Nada nesse mundo vai comparar a presença de Deus. Nada desse mundo se compara a estar perto do seu Deus, ou perto do Deus que criou o universo. E saber que não existe barreira, não existe distância, está aqui perto de você, isso não tem preço. Tem vezes que a gente vai na igreja e a gente fica assim, nossa, podia acabar logo, eu tô morrendo de fome. Ai, meu Deus, podia acabar logo, que eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa depois do culto. Não adianta também estar dentro da igreja e não estar na presença de Deus. A presença de Deus ela não se resume a ambiente. Um exemplo, acabei de citar, igreja. Não é quer dizer que eu estou dentro da igreja que eu estou na presença de Deus. Não é quer dizer que eu estou ali fechando os meus olhos com a mãozinha levantada, que eu estou adorando a Deus, que eu estou junto com Ele. A presença de Deus ela vai além disso. Tem muitas pessoas que elas confundem. As pessoas confundem o que é a presença de Deus, o que é estar na presença de Deus, com o que é estar na igreja. Igreja é um lugar, presença de Deus é estar no lugar. Igreja é um ambiente, igreja é um templo, igreja é um quatro paredes. A presença de Deus é Deus dentro de você, você sentindo Deus dentro de você. A Bíblia fala que o próprio Deus ele habita em nós. Então, quando nós entramos nesse lugar secreto, é somente nós e Deus. É somente a gente e Deus. Não tem lugar, uma experiência assim, incrível. Talvez você é crente, cristão de tanto tempo, ou às vezes você é católico, ou às vezes você não é católico, você é de uma outra religião, você nunca sentiu a presença de Deus. Às vezes você vai na igreja, às vezes você frequenta outra religião, mas cadê Deus? Onde que está Deus que todo mundo fala? Onde que está Deus que eu só consigo acompanhar de longe? Onde está Deus que eu não consigo sentir? Ele não está dentro de um quatro paredes, ele está dentro de você, sabe? Não vou excluir essa frase, né? Ele não está dentro de quatro paredes, porque a Bíblia fala também onde que tiver dois ou três reunidos na minha presença, eu estarei. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que o próprio Deus, ele habita em você, a gente não está restrito, não sei se é essa palavra que eu posso usar, mas a gente não está limitado a paredes, nós não estamos limitados ao ambiente, nós estamos limitados à presença do Senhor. Eu posso estar conversando com você aqui, eu posso estar sentindo a presença de Deus, eu posso estar falando aqui, eu posso estar sentindo, eu posso estar lavando a vasilha, eu posso estar sentindo a presença de Deus. O próprio Deus habita na gente. Não precisa, às vezes, de um ambiente para Ele estar. Nós chamamos Deus para perto quando nós olhamos para Deus e falamos: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu poder, eu preciso do teu renovo, eu preciso do teu bálsamo. Senhor, o Senhor é lindo. E também
Uma das coisas que mais atrai a presença de Deus não é quando você fala, eu preciso disso, eu preciso daquilo, meu pai, não. O que mais atrai a presença de Deus é quando você começa a elogiar o Senhor. De coração, tá? Não é tipo assim, eu vou falar e vai vir, não. Você começa a olhar para a sua vida e olhar para Deus, para quem Ele é, para o que Ele fez e falar, Senhor, o Senhor é tão bom. Eu sou tão miserável, mas tão miserável que eu não devia nem estar aqui. Senhor, o Senhor é tão extraordinário. Eu fiz isso aqui, ó, essa semana. Se eu tivesse no seu lugar, eu já tinha me matado eu há muito tempo, porque o Deus, como um Deus, está ali se entregando, um Deus está cuidando da pessoa, e a pessoa tem coragem de fazer isso. Se fosse um amigo do meu lado, eu não ia aceitar tanta covardia, tanto desumano, tanta, sabe, deslealdade. Eu não ia gostar. Agora, por que o Senhor aceita as minhas falhas? Você começa a se diminuir, aí você começa a sentir a graça, você começa a sentir o favor que você não merece, você começa a sentir a paz do Espírito Santo, você começa a sentir a presença de Deus na sua vida. E quando você vê, você já está falando em línguas, você já está recebendo o Espírito Santo, você já está sentindo uma paz, uma presença tão gloriosa. Não tem assim uma regra para sentir a presença de Deus, mas uma das coisas que eu mais faço, eu costumo falar que pelo menos comigo funciona, é você se diminuir. Não tem quem que não diminua na presença de Deus que não é cheio de Deus. Não tem ninguém que não diminua na presença de Deus que Deus não chega e se aproxima. A Bíblia vai falar que Deus não rejeita um coração contrito. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você. A presença de Deus é a melhor coisa. É melhor que um chocolate, é melhor do que joia, é melhor do que tudo. Porque se você não valoriza a presença de Deus acima de tudo, como você está querendo ir para o céu, querendo levar as bagagens nas suas costas de outras coisas que não é tão necessária, acima de Deus? O que você vai fazer no céu? Então, eu deixo essa palavra para você. Valorize, priorize a presença de Deus. Tenha tempo com Deus. Invista tempo com Deus. Gaste tempo com Deus. Queira estar com Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer lugar, acima de tudo. Esteja sempre disposto a estar com Deus. E você vai ser cheio da presença dele. Dia após dia, não é ser cheio hoje e amanhã, não. É constantemente. Deus, ele vai estar sempre com você. Deus te abençoe.